Olá, meus queridos alunos. Eu sou a professora Joana Lúcia. Estamos reunidos para mais uma videoaula. E na aula passada nós estávamos falando dos problemas ocasionados pelos lixões. E ainda nessa unidade, Natureza, Qualidade de Vida e Meio Ambiente, da unidade 5, vamos continuar falando das ações antrópicas no meio ambiente, as consequências para o meio ambiente e para os demais seres vivos, inclusive os humanos. Dentre as ações, pessoal, que podemos levar em consideração, está o desmatamento. O desmatamento e as queimadas das áreas de APP, a área de preservação permanente, é uma grande ameaça aos ambientes naturais, porque além de modificar a paisagem natural, modifica a qualidade de vida dos seres vivos como um todo, além de agravar os problemas já existentes. Então vamos entender. O atual governo, ele quer arrendar as terras indígenas para fazendeiros. Se isso ocorrer, de fato, aumentará mais ainda o desmatamento. As queimadas de 2019 são frutos dessa disputa por território indígena. Vamos entender. Historicamente falando, os verdadeiros donos do Brasil eram os indígenas que aqui viviam. Com a vinda dos portugueses para cá e o Brasil se tornando colônia de Portugal, esses indígenas sofreram um verdadeiro genocídio. Foram mortos, assassinados e escravizados. A coroa portuguesa tomou conta do território brasileiro, cortando árvores, tirando nossas riquezas daqui e mandando para Portugal. Além disso, depois de escravizarem os índios, escravizaram os negros. Como todos sabem, houve quase 400 anos de escravidão. E depois da abolição da escravatura, os negros foram largados, ao Deus dará, digamos assim. Tanto o índio quanto o negro, depois de muitas lutas, conseguiram, direito de ter uma área para existir, uma área delimitada para que eles possam viver, ter as suas famílias, Estou falando das tribos indígenas que têm as suas áreas demarcadas e dos quilombolas, os descendentes dos quilombolas, que tem as suas áreas também, não é o nome demarcado, mas tem as suas áreas previstas em lei como área de direito deles. Aqui nesse site, vocês poderão ler mais sobre o assunto e se inteirar do que eu estou dizendo. Não estou inventando, eu estou simplesmente explicando para vocês o cenário político atual, socioeconômico, que temos até então. Pois bem, essa área de tanto indígena quanto quilombola pertence a esses povos, todavia eles não podem vendê-las. E o governo fica, digamos assim, não é de posse, mas ele consegue, de certa forma, controlar o uso dessas terras. Pois bem, esses territórios que eram controlados pela FUNAI deixaram de ser, no caso do indígena, deixou de ser e passou a ser do Ministério da Agricultura. E o governo, até então, o atual, mensura a possibilidade de arrendar essas terras de indígenas para fazendeiros. Os fazendeiros, eles produzem, têm agricultura, e ao ter a posse das terras, o que eles vão fazer? Considerando que são matas, irão retirar essas matas para poder fazer o plantio nessas áreas. Sendo assim, se isso vier a acontecer, além de praticar mais uma vez crime contra esses povos que têm direito, do território, além disso, eles poderão fazer um crime contra o meio ambiente, visto que essa área de preservação permanente existe plantas medicinais, animais, sem contar que as árvores, elas são grandes responsáveis pela manutenção do clima. Isso mesmo, do clima. Se você pegar uma planta, qualquer planta, colocar dentro de um saco plástico, uma planta viva, é claro, e fechá-lo, depois de alguns minutos, você vai ver que embaçou. Na verdade, não é um embaçamento. É um fenômeno que a gente chama de transpiração. Aparecerá gotículas, pequenas gotículas de água dentro dessa sacola, mostrando, evidenciando um fenômeno que as plantas fazem, que é a transpiração. Os vegetais transpiram, liberando vapor de água para a atmosfera. Assim como os seres humanos,
que também liberam gás carbônico e vapor de água pela respiração. Todos os seres vivos liberam vapor de água, desde as plantas quanto os animais, sem contar que também existe vapor de água quando ocorre evaporação da água de rios, lagoas e mares pela luz solar. Para que ocorra as chuvas, é necessário que eu tenha duas massas de ar, uma quente e uma fria. Quando vocês assistem televisão, observem que sempre tem a meteorologista ou a jornalista do tempo que informa. A previsão de chuva para norte, ou leste, ou oeste, devido a uma massa de ar frio vinda dos polos ou dos oceanos. Geralmente, as massas de ar frio vêm desses dois lugares. Para ocorrer a chuva, a precipitação, é necessário ter duas massas de ar, uma quente e uma fria. Logo, se as massas de ar fria vêm dos polos ou dos oceanos, a massa de ar quente vem dos continentes, da evapotranspiração, ou seja, da evaporação da água que sai dos seres vivos e também dos rios e mares devido à incidência de luz solar. Isso explica por que no verão ocorre mais precipitação, mais chuva do que no inverno, por exemplo. O verão aqui no Brasil, que começa dezembro, janeiro, fevereiro, março, vai até meados de março, mais ou menos, né? É o período que mais ocorrem chuvas. Por quê? Porque é o período de verão, onde a luz solar incide sobre as águas, sobre os seres vivos, promovendo a evaporação, promovendo a massa de ar quente, que vai se juntar com a massa de ar frio, ocorrendo a condensação, quando essas gotículas, essas moléculas se unem, formando as gotículas de água, né, água líquida, precipitando, ou seja, ocorrendo as chuvas. Dessa forma, eu quero dizer para vocês, isso não é invenção da professora Joana Lúcia, isso é científico. Busquem na super interessante, digitam no Google, o Brasil secou, tracinho, super interessante. Vai vir uma reportagem que surgiu na época daquela grande seca que tivemos alguns anos atrás, que explica sobre isso. As árvores da Amazônia, que muitos pensam que é o pulmão do mundo, na verdade é o grande, não ventilador, mas seria o grande ar-condicionado do mundo. Lembrando que o ar-condicionado ele só refrigera o ar. E a Amazônia, ela libera bilhões de metros cúbicos de vapor de água. Esse vapor de água é o responsável pela boa parte da precipitação que temos no país. Então, quando o governo visa lucro ou beneficiar fazendeiros, grandes produtores, agricultores, ele dá um tiro no pé. Por quê? Todos nós, brasileiros, precisamos dessas águas. As árvores do norte do país, as árvores, são as grandes responsáveis pela movimentação desse vapor de água. Logo, influenciam na água do Brasil e, quiçá, do planeta. Existe estudo que fala que este ano tivemos, né, janeiro deste ano foi bem chuvoso, lembra? Não é tão normal assim. A gente tem muito calor e houve até frio. Por que tantas chuvas? Por conta disso que eu expliquei? Não, teve uma interferência a mais. Existem estudos que comprovam que o excesso de chuva que tivemos em janeiro, cujo local Iconha ficou debaixo d'água, e não é tão comum isso acontecer, aliás, não é comum acontecer, está intimamente relacionado ao derretimento das calotas polares. Opa, professora, a senhora foi longe demais. Não tem nada a ver, tem tudo a ver. Quando uma árvore queima, além de deixar de jogar esses metros cúbicos de vapor de água para o ar, ela libera gás carbônico, né? Além do excesso que já temos e com a queima dessas plantas, que aumentará ainda mais, elas deixam de capturar o gás carbônico. Não se esqueçam que as plantas liberam gás carbônico. Não, elas capturam gás carbônico, né? E elas limpam o ar. Quando eu as queimo, além de aumentar a quantidade de gás carbônico, eu ainda retiro esse filtro natural. Com isso, né, o impacto no aquecimento global foi grande, aumentou a temperatura considerável, tá, nos polos.
No Polo Sul, para você ter uma ideia, houve dias desse ano de 2020 que a temperatura estava a 20 graus. Isso não é normal. É abaixo de zero o normal. 20 graus. O seu quarto com ar-condicionado a 16 estava mais frio do que o Polo Sul. Pensa. Logo, quando o ser humano visa apenas dinheiro e não visa o meio ambiente, ele prejudica a si e a todos. Não basta pensarmos apenas na economia. Temos que pensar no bem de todos. Eu posso ter muito dinheiro e pensar só no meu bolso. Se faltar água, eu tenho dinheiro suficiente para importar, talvez. Mas não é assim que a sociedade deve pensar. Vivemos uma sociedade onde um depende do outro. Logo, se eu quero lucro, eu não posso pôr em risco a vida minha e dos demais dessa sociedade. Devemos pensar em um governo que promova políticas públicas e ambientais para o bem comum da maioria da população, e não de uma pequena parte. Esse fazendeiro que visa ter a área de mata para ele, está pensando no lucro a curto prazo. Mas se esquece que a longo prazo ele pode ter um problema ainda maior, porque sem água ninguém vive e ninguém planta. Então, logo, eu pensar em políticas ambientais é mais que focar em meio ambiente. É também focar em investimento, poupar dinheiro no futuro. E é isso que os nossos agricultores, que o nosso país precisa pensar. E para pensar assim, deve ter pessoas para informar, deve ter pesquisas para trazer novas formas de plantio, ecologicamente corretas e, acima de tudo, que preservem as áreas de preservação permanente. Vocês sabem muito bem que neste governo foi relaxado a fiscalização do IBAMA e do IEMA em relação ao meio ambiente, visto que o governo federal não forneceu a combustível e carro necessários para fazer essa fiscalização. Quando um ser humano aqui no Brasil não é fiscalizado, ele apronta, e foi isso que deu. Muitos fazendeiros tocaram fogo clandestinamente em áreas de preservação natural, onde existiam pessoas, índios vivendo, não quiseram nem saber, muito menos dos animais. Por quê? Se a área está queimada, logo aquela cerquinha que separa a fazenda da área de APP pode avançar para dentro da área de APP. E isso não prejudica só aqueles índios que perderam as suas casas ou as suas vidas. Isso prejudica o Brasil como um todo. Logo, nós brasileiros temos a responsabilidade de estudar não só ciências, mas também história, viu, pessoal? Porque essa história não é de hoje, ela é lá da década de 70, da época da ditadura militar, em que os militares queriam destruir a Amazônia, alegando que existia a necessidade de aumentar a área de plantio. Isso não é verdade. Nós temos uma grande área de plantio. O que é necessário é investir em pesquisas, estudos na área de agronomia, biologia, zootecnia, entre outras áreas, tipo a genética, em pensar melhoramentos para plantas e principalmente o biocontrole, que é quando eu uso seres vivos para controlar pragas e demais invasores na lavoura. Desta forma, eu aumento a produção sem aumentar a área de plantio. Além disso, existem outras técnicas que os antigos egípcios usavam e os africanos já dominam há muito tempo e que nós podemos voltar a existir, que é a rotação de cultura, que eu vou falar daqui a pouco. Então, pessoal, vocês, como futuros pedagogos, professores de primeiro ao quinto, precisam ter esse conhecimento e essa criticidade para quê? Para instigar os nossos alunos a ver as outras possibilidades existentes que outros países já fazem. Além disso, ter uma melhor criticidade na hora de escolher os seus representantes. As nossas crianças vão crescer. Além disso, elas influenciam os pais. Precisamos pensar em governantes que não pensam somente na economia, mas principalmente no desenvolvimento sustentável, no meio ambiente. Afinal, se nós estragarmos esse país nos recursos hídricos, no solo e no ar, onde vamos viver? Esse é o único planeta que temos. Logo, precisamos ter uma vida mais sustentável. Isso garante mais qualidade de vida,
porque as pessoas adoecem menos, e se adoecem menos, o SUS tem menos gasto, logo a economia melhora também. Temos que pensar nesse sentido, de desenvolver práticas de vida mais sustentáveis. E não é só jogar a culpa para o governo. Cada um de nós também somos responsáveis. Eu, Joana, não queimo o lixo do meu banheiro. E eu aprendi isso na 5ª série. Também não queimo ou não queimava as folhas que caíam do meu quintal quando eu tinha quintal. Eu aprendi que a fumaça era tóxica para o ar e aumentava o aquecimento global. E naquela época, quando eu tinha quintal, eu fazia um buraco, colocava as folhas e fazia se chama compostagem, né? Quando vira adubo. Se eu não falei na primeira aula, eu estou falando agora. Isso mostra que nós podemos sim ajudar o meio ambiente. Plante uma árvore, cultive um jardim. As suas pequenas plantas já são suficientes para capturar o gás carbônico que existe ao redor, né? Aí de você, da sua casa. Evite queimadas, evite queimar os papéis da sua casa. Essas pequenas atitudes geram grandes ações, geram grandes movimentos. Se todas as crianças tiverem essa consciência, a gente já vai ter um futuro melhor, né? Isso envolve também aquelas queimadas que se fazem em área de pastagens. Muitos agricultores, com preguiça de capinar, ou ainda querendo trocar o pasto, né, trocar o capim, põem fogo. Além de poluir o meio ambiente, esse fogo pode sair do controle e invadir áreas de preservação permanente. Isso já aconteceu muito aqui na nossa região e ainda acontece, mesmo no período de seca. Esquece esse agricultor que o que ele economiza na carpina, ele vai gastar muito mais na hora de adubar esse solo, porque ele também queima os nutrientes do solo, e na hora de devolver a água para o solo, porque ao queimar, a água também evapora. Então, são ações que não levam a benfeitorias, muito pelo contrário, só leva a maiores problemas ambientais e econômicos. Voltando aqui, uso do solo na zona urbana, pessoal. O solo, ele pode ser utilizado tanto na zona urbana quanto na rural. A gente utiliza o solo para plantio, para estradas, para moradia, para pisarmos. Todavia, esse solo ele tem que ser bem utilizado. Caso contrário, ele poderá gerar várias consequências ambientais. Essas 3 imagens são da nossa cidade de Linhares, Espírito Santo, onde nós temos nessa primeira imagem o solo sendo poluído por dejetos, esgotos domésticos, esgotos na área do Araçá, do Aviso, em que os canos saem diretamente da privada e das pias, indo direto para o leito d'água, para as lagoas da região, causando um fenômeno que se chama eutrofização, que eu vou explicar mais à frente. O outro problema que temos é aqui, nessa região, indo para Bebedouro, existe ali, não é Degredo, deixa eu lembrar o nome. Ai, eu me esqueci, tá? Fica ali depois de Bebedouro, existe uma área que você vai para a estrada de regência, né? Que acontece de quê? De pessoas invadirem essas regiões, tá? Tiram a mata nativa, tá? Para quê? Para construir casas, sítios. São pessoas que não têm, assim, não são tão pobres porque não têm casa. Geralmente são pessoas que têm, sim, uma moradia e fazem isso para conseguir uma renda a mais, tá? É os famosos loteamentos irregulares, que acabam, além de destruir o meio ambiente, né, prejudicando outros seres vivos, prejudicando a economia, porque se é irregular não consegue energia, acaba fazendo gato e uma série de fatores. Isso também destrói o solo local, porque toda vez que eu retiro a mata nativa, eu deixo esse solo nu, que vai perder água, né, vai perder nutrientes e prejudica o solo, né, como eu já expliquei anteriormente. Essa área, eu tenho 2 problemas ambientais. O primeiro, essa casa, onde está essa casa, é uma área de restinga. O que é uma área de restinga? A restinga é aquela vegetação natural que fica próxima às praias, onde existem gramíneas, plantas rasteiras, coqueiros, muriri, né? Toda aquela vegetação, ela tem 2 importâncias. A primeira, segurar o solo, né, da areia, o solo arenoso,
evitando que com os ventos esses grãos de areia sejam levados para o continente. Por exemplo, Itaúnas existe uma parte que foi soterrada porque realmente perdeu-se a área de preservação, né, permanente, que é a restinga, e o vento foi levando a areia, deu o que se chama de, né, erosão, e ali eles ficaram soterrados, literalmente. Existem lugares ali que, se você cavar, você encontra o teto das casas. Uma outra função da restinga é segurar as marés altas, né? Parece que não, mas essas pequenas vegetações, as vegetações na praia, conseguem segurar a areia, a água do mar, para que ela não avance em direção ao continente. Muitos lugares, como Vitória, sul do estado, municípios como, locais como Iriri, demais lugares do sul, tem algumas partes da praia, né, quase chegando ao calçamento ou ao asfalto, porque retiraram a vegetação natural, construíram calçadões, construíram ruas, e a cidade está dentro do mar, praticamente. Então, essa vegetação da restinga é fundamental para conter o avanço do mar nas marés altas ou ressacas. Tá? E nessa imagem a gente tem dois problemas. O primeiro, essa mansão era casa de veraneio, né, de alguma pessoa com dinheiro. E nós sabemos muito bem que o IBAMA, né, o IEMA, ele fiscaliza essa área que as pessoas dizem que é da Marinha, né, mas na verdade verdadeira são áreas que não devem ser ocupadas e que o governo brasileiro deve fiscalizar para evitar que cidades ou bairros se formem aqui. E nessa localidade, que fica em Uruçuquara, já em São Mateus, tá? As pessoas que viviam na área de Restinga, elas tiveram as suas casas destruídas. Máquinas passaram destruindo tudo, mas essa mansão não. E os moradores ficaram por anos questionando e reivindicando que essa mansão também fosse destruída. Afinal, por que a casa do pobre, somente a do pobre foi destruída? Era para destruir tudo, porque se não pode para um, não pode para o outro brasileiro, em tese. Né? E aí, essa casa tem apenas um ano e meio que foi destruída, tá? Depois de mais de 4 anos que a casa dos pobrinhos foi destruída. Né? Então, isso mostra como que funciona a justiça no nosso país quando a pessoa tem dinheiro e quando ela não tem dinheiro. Do lado de cá, nós temos também uma destruição da área permanente, né, da preservação permanente. Observe que aqui é mata, ó, tem um foguinho acontecendo aqui. E aqui também era mata. E um pouco para trás dessa imagem, um fazendeiro que não pagou seus impostos perdeu a terra para o governo. E ao saber disso, de raiva, ele incentivou as pessoas a invadirem aquela propriedade. E pessoas não tão pobres assim, né, com Hilux, com carros de luxo, vieram para cá, para onde ele havia determinado que podia avançar, né, podia invadir. Invadiu lá e invadiu mais áreas. Fizeram, olha, barraquinhos, cerquinhas, dizendo aqui é meu, pertence a mim, é meu. O exército teve que vir tirar essas pessoas. As pessoas saíram, mas os danos ambientais não. Então percebam, pessoal, que muitas das vezes não é a pobreza que faz as pessoas destruírem o meio ambiente. É a ganância. Isso é o nosso principal inimigo ambiental. E aí, como consequência da destruição do solo, eu tenho a degradação do solo, porque uma vez que eu retiro aquela vegetação natural, o solo fica pobre em nutrientes. É importante dizer que a Amazônia, ela tem um dos solos mais pobres. Não, professora, a senhora está enganada. Ali tem uma variedade enorme de seres vivos e de vegetais. Sim, tem. Por quê? Porque as folhas, ao caírem, elas se decompõem pelos agentes micro-organismos decompositores do solo, vão fazer a decomposição, né? E
é essa decomposição das folhas, paus, vegetais, que vai enriquecer o solo. Quando eu retiro a mata nativa para plantar, a primeira colheita, ó, é 10. A segunda é 8, a terceira é 5, a quarta, se não tiver os famosos defensivos agrícolas ou agrotóxicos, não vai. E chega um tempo que nem com agrotóxicos e defensivos agrícolas a lavoura sai. E é aí que acontece o processo chamado de desertificação, quando o solo fica muito pobre, aonde existe apenas minerais, não há parte orgânica, não há água e esse solo não serve para mais nada. E quando isso acontece, os fazendeiros simplesmente abandonam a área e vão lutar por outras áreas. Então, é isso que a gente precisa acabar aqui no nosso país. Precisamos, sim, de pensar em formas de renovar o uso desse solo. E uma boa forma é a rotação de cultura, que eu vou explicar daqui a pouco. Além de acelerar o processo de desertificação, o uso errado do solo desconfigura a paisagem natural, torna, além de ser humanizada essa paisagem, ela se torna prejudicial ao meio ambiente. Sem contar que, quando o solo desmorona, como, por exemplo, pessoas que desmatam encostas para construir casas, no período de chuva, essas encostas correm um risco desse solo que perdeu a sua vegetação. Afinal, as árvores elas têm uma grande importância. As suas raízes servem como uma verdadeira trama, uma malha que prende as raízes das árvores, prende o solo. Quando eu retiro as árvores, eu corro risco de ter desmoronamentos de terra, de rochas, de pedras grandes. E isso pode cair em estradas, em rodovias, soterrar casas, soterrar pessoas, como nós vimos que aconteceu há pouco tempo no Rio de Janeiro, né? Então, tudo isso são consequências de quê? Das ações antrópicas no meio ambiente, das ações erradas do ser humano no meio ambiente. Sigamos. O que é a rotação de cultura? Era o que eu ia dizer para vocês. A rotação de cultura, ela não é uma técnica nova, tá? Ela já foi utilizada muito pelos antigos egípcios, pelos africanos e demais áreas do Ocidente, do Oriente, tá? A rotação de cultura é o seguinte: quando eu utilizo a mesma área para plantar por anos a fio algodão, ou, por exemplo, milho, eu vou esgotando esse solo. Cada vegetal, para se desenvolver, ele vai tirar nutrientes do solo. Mas existem vegetais que tiram nutrientes mais específicos. Por exemplo, existem aqueles que, para se desenvolverem, retiram muito nitrogênio. Outros precisam muito de enxofre. Outros de magnésio. Enfim. Quando eu uso sempre a mesma cultura na mesma área, eu posso esgotar esses nutrientes do solo, fazendo com que o solo fique pobre, carente nesse solo, e eu tenho que repor, quimicamente falando. A rotação de cultura, ela prevê que isso não ocorra. Como acontece? Em um ano, por exemplo, o agricultor vai plantar algodão naquela área. No outro ano, ao invés de continuar com o algodão, ele vai plantar milho. Ele vai ficar o ano todo com aquela produção. No outro ano, ao invés de plantar milho, ele pode fazer a área para capim, para pastagem, para gado. No outro ano, ele pode plantar soja, por exemplo. A soja, o milho, o algodão e o capim são 4 nutrientes vegetais diferentes que vão utilizar nutrientes diferentes. Dessa forma, aquele nutriente que foi usado em excesso no primeiro ano, a própria natureza se encarregará de repor, enquanto que o segundo nutriente, o segundo vegetal, vai absorver outro nutriente. Dessa forma, é que acontece a rotação de cultura, tá? Quando, então, o nome já diz, eu faço esse rodízio de vegetais. É legal vocês descobrirem sobre isso, vocês vão poder ver nesse site aqui,
que está aqui, tá? Isso se chama prática sustentável na agricultura. Dessa forma, o agricultor rural vai gastar muito menos com insumos agrícolas, com defensivos agrícolas ou os famosos agrotóxicos. Toda vez que é necessário acrescentar elemento químico naquele solo, eu vou estar passando por cima da natureza. Eu vou estar utilizando de elementos químicos que vai ser introduzidos nos alimentos e que nós humanos vamos ingerir e somente com o tempo teremos essas consequências na pele, né? Existem muitas pessoas que defendem os defensivos. Não é agrotóxico, é defensivo agrícola. No entanto, pessoal, esses defensivos, ou chame-se lá o que você quer chamar, eles têm sim substâncias tóxicas. E neste atual governo, tá? Há mais de 14 anos não era liberado tantas substâncias tóxicas como agora. Cerca de 57 substâncias foram liberadas. Substâncias essas que o Greenpeace, né, informa, né, que países da União Europeia já tinham proibido o seu uso. Quem é o Greenpeace? É um órgão, né, não governamental que busca pesquisas e informações na tentativa de preservar o meio ambiente e a qualidade de vida, tá? E esse órgão se preocupa com o uso exorbitante ou exagerado dessas substâncias químicas, uma vez que algumas substâncias, por exemplo, podem conter elementos e substâncias tóxicas, tá? Que podem causar retardamento em crianças, causar problemas neurológicos que levam a dificuldade de desenvolvimento neurológico nessas crianças. É muito comum a gente ouvir assim, nossa, ultimamente tem tanta criança autista, né? Tanta criança com problemas, TDAH, problemas de aprendizagem. Aí alguns dizem, não, essas crianças elas já existiam, só que antes a gente não tomava conhecimento. Pessoal, numa sala com 30 a 35 alunos, nós temos de 2 a 3 crianças. Considerando que a escola pode ter até 10 salas ou mais, dá mais de 30. Por que nos últimos tempos tantas crianças estão nascendo assim? Essas crianças que têm um certo retardo ou atraso cognitivo, elas nasceram com essas características. O que essas mães fizeram durante a gravidez para que o cérebro, o sistema nervoso dessas crianças não se desenvolvesse da maneira como deveria? Será que todas eram alcoólatras? Será que todas eram usuários de drogas, que são substâncias comprovadamente capazes de modificar, alterar o desenvolvimento cerebral ou nervoso das crianças? Claro que não, né? Isso pode estar intimamente relacionado à alimentação dessas mães, né? As substâncias transgênicas, geneticamente modificadas, ou ainda esses alimentos ricos em agrotóxicos, causam sim alterações celulares nos tecidos celulares nosso, né, de adultos, e também, principalmente, dos embriões. E é com o tempo que a gente vai perceber essas anomalias, esses acontecimentos. Então, não visa, pessoal, não adianta eu visar só em lucro. Eu tenho um lucro a curto prazo, mas eu tenho um problema muito maior a longo prazo. Eu, há um tempo atrás, caminhando na roça, vi uma lavoura de tomate. Achei lindo, aquele tomate vermelhinho, bonito. Ai, que vontade de comer. E a minha cunhada disse, não vai lá. Olha, as plantas estão todas amarelas. Quando eles põem veneno na lavoura, ninguém vai lá. Fica 3 dias sem ninguém ir. O pé de tomate murcha, morre. Eles colhem aquele tomate lindo de bonito e vende. Esses 3 dias, boa parte do produto tóxico vaporiza, mas nem tudo. A maior parte fica no fruto. E quando quando você come, você está ingerindo essas substâncias químicas. Aí você fala assim, mas é por isso que eu tenho minha hortinha no quintal. Mas pensa, geograficamente falando, se você mora numa região plana como Linhares, uma planície, e eu sou fazendeira ou agricultora e ponho agrotóxico na minha fazenda,
eu não vou ter problemas. Por quê? Geralmente, se tiver alguma chuva, vai escoar, a chuva vai dissolver essa substância que está no solo, mas vai ficar por ali na minha região. Agora pensa, se a pessoa é de Aracruz, igual foi onde eu visualizei essa cena, né? Considerando que o relevo de lá tem vários morros, picos. Então pensa, a minha fazenda fica aqui, ó. E a fazenda do meu vizinho, que não usa agrotóxico, fica aqui. Eu botei um monte de veneno aqui na minha lavoura. Ele não. Mas vem a chuva. O que a chuva vai fazer? Ó, levar a correnteza abaixo esse veneno, que vai chegar em outro solo, que vai poder contaminar lençol freático. E mesmo eu que não use, né, o meu alimento, não quero ele com veneno, fatalmente ele será, né, contaminado. Então, o fato de o Brasil usar esses defensivos que muitos países não usam, põe em risco também as exportações, porque se o país deixou de usar porque sabe que faz mal, ele vai querer comprar de nós? Logo, essa produção aumenta e fica dentro do Brasil. Então, aquele dinheiro que o produtor poderia ganhar exportando, ele não vai ter, né? Porque esse produto cai na qualidade. Os países europeus, eles exigem qualidade, né? Diferente de nós, brasileiros, que o dinheiro que temos, né, o salário mínimo, que é insuficiente, não dá para o brasileiro exigir, ele olha preço. E nem sempre o preço é sinônimo de qualidade, e até porque o preço não está barato, tá, pessoal? O tomate está entre 7 e 8 reais, né? O feijão, dependendo de onde você for, é um absurdo. Aliás, todos os vegetais estão um absurdo. Isso dificulta ainda mais a vivência da sociedade, né? Então, esses são problemas ambientais, modificações na geografia que afetam profundamente a vida de todos os brasileiros. Não é só de A e nem de B. Por isso que volto a dizer, é importantíssimo nessas eleições e nas próximas, você perguntar ao seu candidato, qual o seu projeto para o meio ambiente? Você pensa em criar formas de melhorias para o nosso meio? Quais são? Né? Então, quando um governo investe dinheiro em pesquisas socioambientais, pesquisas que visam um desenvolvimento sustentável na agricultura, né? Em biologia vegetal, em fisiologia vegetal, em agronomia, em demais áreas que pensam investem em pesquisas de produção e sustentabilidade, ele não está perdendo dinheiro, ele está ganhando dinheiro, né? É isso que os nossos governantes precisam entender. Mas, infelizmente, a maioria deles pensam em ganhar muito dinheiro a curto prazo e, desculpa a palavra, mas que se dane o meio ambiente, infelizmente, né? É por isso que os países desenvolvidos têm uma visão diferente da nossa. Eles investem em tecnologia e pesquisa. E muitos brasileiros, muitos professores de universidades federais que querem pesquisar, pedem ajuda de custo a esses governos para ter dinheiro para financiar as pesquisas, obtêm, descobrem coisas maravilhosas e fantásticas e são obrigados a vender para os países que financiaram a pesquisa. Vem de tecnologia e inteligência nossa, de brasileiros, que se o governo brasileiro investisse, seria nosso e nós que venderíamos para eles. Mas, infelizmente, isso não deixa de acontecer. O Brasil não deixa de ser emergente, de vender a matéria-prima para fora, de vender a sua inteligência para os países que vivem explorando. E com isso, né, o dólar chega a quase R$ 6, e a nossa moeda fica cada vez mais desvalorizada, o nosso produto fica cada vez mais desvalorizado, a vida fica cada vez mais difícil. Então, quando eu penso no meio ambiente, eu invisto, eu tenho um investimento a longo prazo. Quando eu penso em ganhar dinheiro rápido,
fatalmente eu vou prejudicar pessoas, na maioria pobres, e o meio ambiente, e um todo como geral, porque se falta água para mim, vai faltar água para mais pessoas, inclusive para os ricos, né? Então, eu vou terminar essa aula por aqui, já chegamos a 40 minutos. E na próxima aula a gente continua sobre a unidade 5, natureza, qualidade de vida e meio ambiente. Fique com Deus, um grande beijo para vocês e até mais.